Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, pessoal. Eu sou o professor Joenerson Felipe e na aula de hoje eu vou estar passando uma dica para vocês de como diferenciar óxidos, peróxidos e superóxidos. Primeiro, vamos ver o conceito de óxidos. São compostos binários, onde o elemento químico oxigênio deve estar presente e é o mais eletronegativo entre eles. O que significa dizer que são compostos binários? São compostos formados por átomos de dois elementos químicos, onde um deles deve ser o oxigênio e ele é o mais eletronegativo, o que significa dizer que os átomos de oxigênio vão atrair para si os elétrons da ligação. No caso dos óxidos, o número de oxidação ou o estado de oxidação do oxigênio é -2. Eu coloquei aqui número de oxidação, muito conhecido como NOx, e eu coloquei também estado de oxidação, por quê? Porque o número de oxidação já está entrando em desuso. O mais correto é a gente dizer estado de oxidação. Isso porque temos vários elementos que apresentam vários estados de oxidações diferentes. Como exemplos de óxidos, eu coloquei aqui o CO2, muito conhecido como gás carbônico. Coloquei também o SO3, que é o trióxido de enxofre, que está muito presente nas chuvas ácidas. E coloquei também o óxido de cálcio. Vamos agora entender o conceito de peróxidos. Assim como os óxidos, os peróxidos também são compostos binários, que devem apresentar o elemento químico oxigênio, e ele deve ser o mais eletronegativo. Só que uma diferença entre os peróxidos e os óxidos é que os peróxidos eles apresentam o estado de oxidação -1 para o oxigênio. Isso por quê? Porque eles apresentam essa estrutura aqui, ó, esse grupo aqui, O2, 2-. O que significa dizer isso? Significa dizer que cada átomo de oxigênio vai contribuir com -1. Por quê? Se cada um contribui com -1 e eu tenho um total de 2 átomos aqui, o total de cargas que eu vou ter vai ser -2 ou 2-. Coloquei aqui alguns exemplos de peróxidos. H2O2, que é o nosso peróxido de hidrogênio, muito conhecido como água oxigenada. Coloquei o Li2O2 e o ZnO2, que é um peróxido de zinco. Vamos entender agora o conceito de superóxidos. Como os óxidos e os peróxidos, os superóxidos também são compostos binários. Eles devem apresentar o elemento químico oxigênio, sendo o mais eletronegativo. Só que no caso dos superóxidos, eles vão apresentar este grupo aqui na estrutura dos compostos que eles formam, O2, 1- ou O2, -1, onde cada átomo de oxigênio vai contribuir com a carga de -meio. Por quê? Porque se eu tenho 2 átomos de oxigênio e o total de carga é -1, cada um vai contribuir com -meio. Então, no caso dos superóxidos, o estado de oxidação do oxigênio é -1/2. Como exemplos de superóxidos, eu coloquei aqui um superóxido de potássio, um superóxido de bário e um superóxido de sódio. A gente pode observar que eles apresentam estruturas bem semelhantes. Eu vou pegar aqui o superóxido de sódio, NaO2. Percebam que a proporção de átomos é 1:2. Vamos ver os peróxidos. Vou pegar aqui o ZnO2. Percebam também que a proporção é 1:2. Vamos ver um exemplo de óxido. O CO2. Percebam aqui que a proporção é 1:2, ou seja, eles apresentam estruturas parecidas,
né? As suas fórmulas são parecidas. Eles não têm uma forma que vá diferenciar um do outro. Então, para poder fazer essa diferenciação através das estruturas, eu vou passar para vocês essas dicas. Vamos ver a primeira. No caso dos óxidos, geralmente não se sabe o estado de oxidação do elemento que está junto ao oxigênio. Vamos ver aqui, o CO2. No caso do CO2, eu não tenho nenhuma regra que vá me dizer qual é o estado de oxidação do carbono. Se eu não sei, eu vou atribuir carga -2 para o oxigênio. Se o oxigênio tem estado de oxidação aqui -2, significa dizer que cada átomo de oxigênio dessa estrutura vai contribuir com a carga -2. Se eu tenho 2 átomos, e está aqui o índice, olha, que indica para mim a atomicidade, ou seja, quantos átomos daquele elemento eu tenho. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio e cada um contribui com a carga de -2, logo a carga negativa total que eu vou ter é -4. Como se trata de um composto neutro, significa que o somatório dos estados de oxidação dos elementos deve ser igual a 0. Então, se o oxigênio está contribuindo com -4, eu vou precisar de um total de cargas positivas +4, para quando eu fizer esse somatório aqui, tem que dar igual a 0. Então, se eu tenho que ter um total de cargas +4, esse +4 tem que vir do carbono. Como eu só tenho um átomo de carbono, logo, os +4 vai vir desse próprio átomo de carbono, ou seja, o estado de oxidação do carbono, nesse caso aqui, vai ser +4. Vamos ver o próximo exemplo. Não tenho nenhuma regra que vá me dizer qual é o estado de oxidação do enxofre. Se eu não tenho, eu vou atribuir estado de oxidação -2 para o oxigênio. E se ele tem estado de oxidação -2, significa que ele é um óxido. Só para a gente aprender a calcular o estado de oxidação do elemento que está junto, vamos ver o seguinte. Se cada átomo de oxigênio tem estado de oxidação -2, e eu tenho 3 átomos na estrutura, eu vou ter um total de -6 como sendo o total de cargas negativas. Por quê? -2 vezes 3 me dá um total de -6. Para contrabalancear essas 6 cargas negativas, eu vou precisar de 6 cargas positivas. Por quê? Porque esse composto é um composto neutro. Se eu vou precisar de um total de 6 cargas positivas e eu só tenho um átomo de enxofre, essas 6 cargas positivas têm que vir desse único átomo de enxofre. Então, significa dizer que o estado de oxidação do enxofre nesse composto é +6. Vamos ver esse outro exemplo aqui. CaO, o óxido de cálcio. Como o óxido de cálcio apresenta o cálcio aqui e a gente tem uma regra para determinar o estado de oxidação do cálcio, que se ele é um elemento que mora no grupo 2, ou seja, se ele é um metal alcalino terroso, ele tem carga +2, ou seja, o seu estado de oxidação é +2. Se ele tem estado de oxidação +2, isso significa que eu vou ter um total de 2 cargas positivas aqui. Por quê? Porque eu só tenho um átomo de cálcio. Se eu tenho 2 cargas positivas, eu preciso de 2 cargas negativas para contrabalancear essas 2 cargas positivas e o meu somatório entre os NOx dá igual a 0, já que esse composto é um composto neutro. Então, vejam só, se eu vou precisar de 2 cargas negativas e eu só tenho um átomo de oxigênio, logo esses -2 tem que vir desse átomo de oxigênio. Então, percebam o seguinte, o CaO foi uma exceção. Eu disse para vocês que geralmente a gente não sabe o estado de oxidação do elemento que está junto ao oxigênio. Como no caso do CO2, eu não sei o estado de oxidação do carbono. No caso do SO3,
eu não sei o estado de oxidação do enxofre, mas no caso do cálcio eu sei. Então, quando eu sei, só vai me servir para confirmar que o oxigênio tem estado de oxidação -2. Vamos para a próxima dica, que é para a gente aprender a como diferenciar peróxidos de superóxidos e, consequentemente, se a gente sabe como vai se dar a diferenciação de cada um deles, a gente vai saber também se ele é um óxido ou não. Então, no caso dos peróxidos e superóxidos, geralmente se sabe o estado de oxidação do elemento que está junto ao oxigênio. Vamos ver esses exemplos aqui. Primeiro deles, H2O2, que é a nossa famosa água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio, na maioria dos seus compostos, ele tem estado de oxidação +1. Como aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, isso significa que eu tenho um total de 2 cargas positivas, porque +1 vezes 2 vai me dar um total de +2. Para contrabalancear essas 2 cargas positivas, eu preciso de 2 cargas negativas, já que o meu composto é um composto neutro. Então, se essas 2 cargas negativas têm que vir do oxigênio, como eu tenho 2 átomos de oxigênio na estrutura, cada átomo vai contribuir com -1, ou seja, o estado de oxidação do oxigênio nesse composto aqui é -1. E se é -1, trata-se de um peróxido. Vamos ver esse segundo caso aqui, NaO2. O sódio é um metal alcalino, então ele forma compostos onde ele tem estado de oxidação +1. Se eu só tenho um átomo de sódio, logo eu vou ter +1 como sendo o total de cargas positivas. Se eu tenho +1, eu preciso de -1 para contrabalancear, já que meu composto é neutro. Então, esse -1 tem que ser oriundo dos átomos de oxigênio. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio nessa estrutura, cada átomo deve contribuir com -meio, ou seja, -1 sobre 2, porque -1 sobre 2 vezes 2 me dá o total de -1. Se me dá o total de -1, quando eu somar com +1, vai dar um total de 0, ou seja, o somatório dos estados de oxidação tem que dar igual a 0, já que meu composto é um composto neutro. Então, se o átomo de oxigênio aqui ele tem o estado de oxidação -meio, logo eu sei que esse composto aqui é um superóxido. Vamos ver o próximo, BaO4. O bário é um metal alcalino terroso que tem carga +2. Como eu só tenho um átomo de bário, eu vou ter um total de 2 cargas positivas, porque 2 vezes 1 me dá um total de +2. Se eu tenho 2 cargas positivas, eu vou precisar de 2 cargas negativas para contrabalancear. E essas 2 cargas negativas têm que ser provenientes dos átomos de oxigênio que eu tenho na estrutura. Então, se eu tenho 4 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio vai contribuir com -1 sobre 2, ou seja, com -meio, porque -meio vezes 4 me dá o total de -2, que quando eu somar com +2, vai me dar um total de 0, porque esse composto é um composto neutro. Isso significa que esse composto aqui é um superóxido. Essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenham compreendido e até uma próxima.